pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo de uma nova operação no conjunto dos números naturais, que é a operação de subtração. Bom, como vocês já sabem, subtrair significa tirar, diminuir, retirar. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo. Frederico possui R$ 327 e pretende fazer uma compra de uma jaqueta no valor de R$ 165. Suponha que ele faça essa compra. Quanto sobrará de dinheiro? Ok? Então ele tem uma quantia, no caso aqui 327, ele quer fazer uma compra de uma jaqueta no valor de 165, ele faz essa compra, quanto que ele vai ganhar de troco? Ok? Em outras palavras, é isso que ele está perguntando. Beleza? Bom, então como que a gente faz essa continha? Tá? Bom, assim como na adição, na subtração nós temos alguns nomes especiais também, tá bom? A gente tem o que a gente chama diminuendo, o subtraindo, o resto ou a diferença, tá? Lembra que na adição a gente tinha as parcelas e a soma, né? A gente chamava de soma ou total. Aqui não. Aqui a gente tem o minuendo, aqui no exemplo é aquilo que ele tem de dinheiro, que no caso é 327. O subtraindo é o que ele vai pagar, ou seja, dessa quantia é o que ele vai subtrair. Ele vai subtrair quanto? 165, ok? E o resultado dessa subtração, que a gente indica com esse sinalzinho de menos, né, vai ser o que a gente chama de resto ou diferença. Tá bom, gente? E assim como no caso da adição, na subtração a gente também precisa trabalhar com a noção de classes. Tá? Por isso que eu coloquei aqui o C, o D e o U, para indicar centena, dezena e unidade. Tá? Então, como antes, você coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Tá bom? E como faz a conta? Da mesma maneira que a gente trabalhava com adição, né? Da direita para a esquerda. Só que agora, obviamente, não é mais adição, é a operação de subtração. Então vamos lá, vamos devagarzinho para a gente ver como que faz, beleza? Então vamos. Se eu tenho 7, eu quero tirar 5, eu consigo? Consigo, né? 7 menos 5, 2. Beleza? Próximo, trabalhar com as dezenas agora. Eu tenho 2. Eu consigo tirar 6? Não, né? E como que eu faço aqui? Eu preciso pegar emprestado, né? Eu vou para a centena e vou pegar um emprestado aqui, olha. Se eu tenho 3 centenas e eu pego um emprestado para eu colocar aqui, quanto que me sobra? 2, né? Se eu tenho 3, então eu vou riscar esse 3. No lugar desse 3 eu vou colocar 2, né? Por quê? Porque eu peguei um emprestado. E esse 1 que eu peguei, eu vou colocar onde? Aqui, ó. Tá? Então eu tenho, ao invés de 2 menos 6, eu vou ter agora o quê? 12 menos 6. E 12 menos 6 é igual a 6, tá? Por que 6? Porque 6 mais 6 igual a 12, beleza? E agora? Aqui era 3, não era? Mas eu peguei um emprestado. Então no lugar do 3 me sobrou 2. Então eu vou trabalhar com esse 2 aqui, tá? Então tem 2 menos 1, 1, né? Tudo bem, gente? Então, de novo, ó. 7 menos 5, 2. 2 eu consigo subtrair 6? Não. Então eu tenho que pegar um emprestado. Aqui era 3. Se eu pego um emprestado para cá, sobra aqui 2, né? Então, eu tenho então 12 menos 6 igual a 6. Então agora, 2 menos 1, 1. Tudo bem? Então se o Frederico comprou a jaqueta que ele gostou na loja, né? Fez o pagamento, ele ganhou R$ 162 de troco, tá bom? Então, a resposta do problema sobrará R$ 162. Tudo bem? Então, você tem um problema típico de subtração. Você tem uma quantia em dinheiro, você faz um pagamento, e quanto que sobra de troco? Ok? Então, esse é um problema típico. Vejamos mais um exemplo, agora simplesmente com números, tá bom? Quanto é 1.239 menos 448? Tá? Então vejamos, quanto é 1.239 menos 448? Eu quero fazer essa continha. Tá? Aqui eu já armei a continha. Né? Então vamos lá. Quem é o minuendo aqui? É um número maior, né? O 1.239. Qual é o subtraendo? É o 448.
Então, por exemplo, você tem R$ 1.239 e você vai pagar, né, 448, né, ou emprestar para alguém. Quanto que vai ficar para você? Tá? Então, esse é um problema, né, que pode ser abordado com esses números aí. Beleza? Então vamos lá. Como eu faço a conta? Da mesma maneira que eu fiz anteriormente. Eu começo da direita para a esquerda. Aqui, lembrando, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Tá? Então, como a gente fez, né, anteriormente, se não tem nada aqui, ou você coloca um zero, né, ou deixa em branco. Eu vou deixar em branco. Beleza? Então vamos fazer a continha. Eu tenho 9, eu consigo tirar 8? Consigo, né? Sobra 1. Então 9 menos 8 é igual a 1. Próximo agora. Eu tenho 3, eu consigo tirar 4? Não, né? Então o que eu tenho que fazer? Pegar emprestado, né? Então se aqui é 2, eu risco esse 2, quanto que sobra aqui? 1, né? E esse 1 que eu peguei emprestado eu coloco aonde? Aqui, ó, junto com 3. Então, ao invés de fazer 3 menos 4, eu vou fazer o quê? 13 menos 4. E 13 menos 4 é igual a 9. Muito bem. Tá? Então, agora, eu tenho 1. Eu consigo tirar 4? Não. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar emprestado de novo. Né? Aqui era 1. Se eu levo 1 para lá, quanto que me sobra aqui? 0. Né? Então, no lugar desse 1, eu vou riscar e colocar um 0. E esse 1 que eu peguei emprestado, eu coloco lá em cima, junto com o 1 aqui. Ó. Então, ao invés de fazer 1 menos 4, eu vou fazer o quê? 11 menos 4. Isso aí. E 11 menos 4 é igual a 7. Né? Por quê? Porque 7 mais 4 é igual a 11. Olha, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, 7. E aqui eu tinha 0, menos 0 é igual a 0. Né? Eu não preciso nem escrever. Tá bom? Então, de novo. 9 menos 8, 1. 3 menos 4, eu consigo? Não. Então, pego o emprestado. Então, no lugar desse 2, fica 1. Então, esse 1 vem para cá. Então, eu tenho 13. 13 menos 4, 9. Beleza? Agora, eu tenho 1 menos 4, eu não consigo fazer. Eu tenho que pegar um emprestado. Então, no lugar desse 1, fica 0. Né? Então, esse 1 vai para lá. Então, eu tenho 11 menos 4, 7. Ou seja, a resposta do problema, a diferença, né, que é essa subtração, é igual a 791. Tá? Então, a diferença é 791. Beleza? Muito bem, gente. Então, continuando. Olha, vocês já perceberam, então, que uma coisa tem que valer, né, para eu conseguir fazer a operação. Por exemplo, se eu tenho 7, eu consigo tirar 6? Consigo, né? Se eu tenho 7, eu consigo tirar 7? Consigo. Sobra nada. Sobra 0. Né? Se eu tenho 7, eu consigo tirar 8? Não, já não dá. Né? Então, perceba o que tem que acontecer. O minuendo, ele tem que ser o quê? Maior ou igual que o subtraindo. Né? Ou seja, suponha, por exemplo, pensando em dinheiro, né? Essa quantia aqui tem que ser maior ou igual àquela ali, né? Para eu conseguir fazer a diferença entre elas. Concorda? Então, é óbvio. Né? Então, é uma observação que diz exatamente isso que eu acabei de dizer. Olha, no conjunto dos números naturais, a gente só consegue fazer a subtração quando o minuendo for maior do que ou igual ao subtraendo. Que é exatamente isso que eu acabei de falar. Né? Aqui, esse camarada aqui tem que ser maior ou igual do que esse, né? Para eu conseguir fazer a continha. Por exemplo, se eu tenho 5, né? Eu não consigo tirar 7. Tá? Por que não? Né? Porque não dá. Né? Então, ou seja, o minuendo tem que ser maior do que ou igual ao subtraendo. Beleza? Aí eu consigo fazer a continha. Então, por exemplo, né? Suponha que você tenha R$600. Né? E você quer comprar um celular bacana que custa R$900. Né? Você vai conseguir fazer essa compra? Pagando à vista? Não vai. Né? Então, ou seja, a diferença 600 menos 900 não é possível no conjunto dos números naturais. Tá? Mas aí vocês podem estar falando, ah não, eu pago parcelado, eu pego emprestado, não sei o que, eu vou ficar devendo. Não. Isso é outra história, tá bom? A noção de dívida a gente deixa para depois, beleza? Aqui eu estou falando de pagamento à vista. Tá? Então, entenda a operação subtração no conjunto dos números naturais como sendo, por exemplo, pagamento à vista. Tá? Então, se eu tenho R$600, mas quero comprar um celular de 900, eu não vou conseguir comprar. Tá? Mas aí surge a pergunta, né? Quanto falta, então, para inteirar, para completar os R$900?
Né? Pensa aí, vou deixar como problema para vocês. Tá? Mas, né, se você tem 600 e você quer comprar um aparelho ou qualquer outra coisa, né, que custe 900, você vai precisar de quanto? Isso mesmo, R$300 a mais, né, para você conseguir fazer essa compra. Beleza, gente? Olá, pessoal, vejamos mais um exemplo agora. Tá? Suponha que numa escola, os alunos de uma determinada turma foram divididos em 3 grupos. E o objetivo dessa divisão foi que os alunos conseguissem arrecadar dinheiro para uma confraternização de fim de ano. Tá? Suponha que cada grupo arrecadou a seguinte quantia em dinheiro. O primeiro grupo arrecadou 2.188, o segundo arrecadou 1.278 e o terceiro arrecadou 1.895 reais. Tá? Então perceba, qual grupo arrecadou mais? Foi o grupo 1. Né? Ele conseguiu arrecadar R$ 2.188. Quem vem em segundo lugar aqui? O grupo 3, não é? Porque ele arrecadou mais ainda do que o grupo 2. Tá bom? Então, a gente tem essas quantias aí em dinheiro e nós temos 3 perguntinhas. A primeira delas, quanto o grupo 3 arrecadou a mais do que o grupo 2? Bom, então para a gente responder essa pergunta, nós precisamos fazer o quê? Isso mesmo, a subtração entre os respectivos valores. Então vamos lá. Qual foi a arrecadação do grupo 3? Bom, o grupo 3 ele arrecadou R$ 1.895. Qual foi a arrecadação do grupo 2? R$ 1.278. Qual é o minuendo então? 1.895. Qual é o subtraindo? 1.278. Tá? Então, a gente vai fazer essa continha. É possível fazer? Sim. Por quê? Porque o minuendo é maior do que o subtraindo. Então, lembra da observação? Isso mesmo. Você consegue, então, fazer essa continha. Então, vamos lá. 5 menos 8, eu consigo fazer? Não. Eu tenho que pegar emprestado. Né? Então, aqui no lugar do 9, eu vou riscar esse 9 e vou escrever o quê? 8. Isso mesmo. Então, eu escrevo um 8 aqui em cima e 1 vai para lá. Então, ao invés de 5 menos 8, eu vou fazer o quê? 15 menos 8. 15 menos 8 é igual a 7. Beleza? Agora, 8. Eu consigo subtrair 7? Consigo, né? E sobra 1. Então, 1. Continuando. 8. Eu consigo subtrair 2? Consigo. 8 menos 2, 6. Tá? Agora, 1 menos 1, 0. Se não quiser colocar nada, também não precisa. Tá? Então, ou seja, o grupo 3 arrecadou quanto a mais do que o grupo 2? R$ 617. Tá bom? Atividade para vocês, escrevam a resposta completa. Tá? O grupo 3 arrecadou R$ 617 a mais do que o grupo 2. Beleza? Próxima pergunta. Quanto o grupo 3 arrecadou a menos do que o grupo 1? Então, veja, agora são outros grupos que eu tenho que comparar. Eu tenho que comparar o grupo 3, que arrecadou 1.895. O problema pergunta, né? Quanto o grupo 3 arrecadou a menos do que o grupo 1? Bom, a gente já sabe que o grupo 3 arrecadou a menos, né? Arrecadou muito menos do que o grupo 1. Mas qual foi essa diferença? Basta a gente fazer a subtração. Quanto foi o grupo 1? 2.188. Quanto foi o grupo 3? 1.895. Ah, então eu vou fazer essa subtração. Eu consigo fazer? Consigo. Por quê? O minuendo é maior do que o subtraindo. Vamos lá. 8 eu consigo tirar 5? Consigo. Me sobra 3. 8 eu consigo tirar 9? Não. Preciso pegar o quê? Emprestado. Então vamos lá. Então, de 8 eu não consigo tirar 9, eu vou pegar emprestado aqui, ó. Mas aqui é 1. Então, se eu riscar esse 1, vai sobrar quanto aqui? 0, né? Então, vamos lá. Eu peguei um emprestado. Então, ao invés de 8, eu tenho 18. Então, 18 menos 9, 9. Né? Porque 9 mais 9 é igual a 18. Continuando. Agora aqui, ó. De 0 eu consigo tirar 8? Não, né? Então, não tem nada. Como é que eu vou pagar R$8, por exemplo? Né? Não tem jeito, né? Então, eu tenho que pegar emprestado. Então, do 2 aqui, ó, eu vou riscar esse 2 e vou escrever o quê? 1. E esse 1 que eu peguei emprestado, eu coloco junto com esse 0 aqui, ó. Então, ao invés de 0, eu tenho
10. Então, de 10 eu consigo pagar 8? Consigo, sobra 2, né? E agora aqui, era 2. Eu peguei um emprestado, sobrou 1. 1 menos 1, eu consigo? Consigo, igual a 0. Tudo bem? Então, atividade para vocês. Escrevam a resposta, né? Quanto o grupo 3 arrecadou a menos do que o grupo 1? R$293. Tá bom? Ou seja, o grupo 1 arrecadou R$293 a mais do que o grupo 3. Tá? Próximo. Qual a diferença de arrecadação entre os grupos 1 e 2? Agora que a gente tem que ver. Ó, grupo 1 e grupo 2. Para eu calcular a diferença, eu preciso saber qual que é maior, né? Para eu fazer o minuendo maior ou igual que o subtraindo. Né? Então, qual dos dois é maior? O grupo 1 ou o grupo 2? Obviamente o grupo 1, né? Aí vem a pergunta, qual a diferença de arrecadação? Ou seja, qual a diferença entre esses valores aqui? Tá? Então vamos lá. Eu preciso fazer então 2.188 menos o quê? 1.278. Tá? Então vamos lá. Grupo 1, 2.188. Grupo 2, 1.278. Então vamos fazer essa continha. 8 menos 8, 0. Tá? 8 menos 7, 1. 1 eu consigo tirar 2? Não, tem que pegar emprestado. Então no lugar desse 2, eu vou riscar esse 2 e vou escrever o quê? 1. E esse 1 que eu peguei emprestado vai para lá. Então eu tenho 11 menos 2, 9. Tá? 1 menos 1, 0. Ou seja, olha só, o grupo 1, ele arrecadou R$910 a mais do que o grupo 2. Eles trabalharam bastante, né? Muito bem. Bom, pessoal, nós vamos ver agora a relação fundamental da subtração no conjunto dos números naturais. Vem comigo. Olha só, nós vimos que quando você vai efetuar a operação de subtração, nós temos o minuendo, o subtraindo, o resto ou diferença. Tá? Eu vou chamar aqui só de diferença. Tá bom? O que diz essa relação fundamental da subtração no conjunto dos números naturais? Essa relação fundamental, ela nos diz o seguinte, olha, você tem minuendo menos subtraindo é igual à diferença. Né? Se você efetuar a subtração, você encontra a diferença. Mas o que acontece se você somar isso que você encontrou com isso? Ou seja, a diferença com subtraindo. Se você somar os dois, você vai encontrar exatamente o seu minuendo. Tá? Nossa, professor, eu não entendi nada. Né? Vamos ver o exemplo. Tá? Suponha que você tenha, sei lá, R$80. Né? E você vai emprestar 20 para uma pessoa. Quanto que você vai ficar? Bom, 80 menos 20, né? 0 menos 0, 0, 8 menos 2, 6. Ou seja, você vai ficar com R$60, concorda? Você tem 80, você, sei lá, paga 20, fica com 60. Tá? Mas esse 60, ele não é a diferença de 80 e 20? Agora eu pergunto para você, o que acontece se você somar 20 em 60? Ou seja, se você fizer 60 mais 20, você não vai chegar em 80? Viu? Ou seja, o minuendo menos o subtraindo é igual a diferença. É a mesma coisa de você fazer a diferença mais o minuendo, mais o subtraindo, desculpa, e você vai encontrar quem? O seu minuendo. Tá? Que é exatamente o que eu escrevi aqui em cima. Minuendo menos subtraindo igual a diferença. É a mesma coisa de você somar esse com esse e você encontra esse. Então, esse menos esse igual a esse. Como que você confere se a continha está certa? Você faz o processo inverso. Você pega esse de baixo aqui, soma com esse de cima e tem que chegar nesse. Olha aqui, ó. 80 menos 20 é 60, não é? Então, soma 60 mais 20. Dá 80. Tá? Ou seja, o que está dizendo aqui? Você pode, em certo sentido, ver a subtração como sendo a operação inversa da adição. Tá? Porque se você subtrai uma coisa, você encontra a diferença. E se você faz a diferença mais o subtraindo, você encontra o minuendo. Tá? E sabe aonde isso é muito utilizado? Em alguns probleminhas que caem muito em questão de vestibular, em concurso. Eu trouxe dois aqui. Na verdade, é o mesmo problema, só que um é uma versão mais simples e o outro é um pouquinho mais elaborado. Tá? Veja só. Suponha, né? Isso aí é bem legal, dá para você fazer com seus colegas também. Olha, pensei em um número qualquer, pensa num número. Aí nesse número você soma 18.
Tá? E aí você encontra 83. Em que número eu pensei? Tá? Então, pensei em um número, interrogação, não sei qual número que é. Nesse número eu somei 18. E eu encontrei 83. Em que número eu pensei? Né? Então, perceba que esse é o tipo de problema, né, que tem essa situação e que é resolvido facilmente usando essa relação fundamental. Olha só, você tem um número, soma 18 e encontra 83. Mas você quer saber qual é esse número. Ou seja, você quer, na verdade, voltar para cá. Né? Você sabe qual é o resultado, 83. Mas você quer saber qual é esse que você tinha inicialmente. Como que eu faço isso? Lembrando que a adição e a subtração são operações inversas. Não é? Então veja, se daqui eu somei 18 e encontrei 83, o que eu tenho que fazer para partir do 83 e chegar aqui? Subtrair 18, não é? É o contrário, é o inverso, né? Por isso que eu falei que as operações são inversas. Tá? Então, se eu tenho 83 e eu quero chegar aqui, então eu vou subtrair o quê? 18. Tá? E agora fica fácil, né? Como que eu faço essa continha? Vamos fazer aqui do lado, olha. 83 menos 18. E a mesma brincadeirinha. 3 eu consigo tirar 8? Não, preciso pegar emprestado, né? Então, aqui é o 8, eu risco o 8, sobra o quê? 7. Então, aqui em cima fica 13, né? Então, 13 menos 8, 5. Tá? Agora, 7 menos 1, 6. Tá? Ou seja, o número original aqui, que eu chamei de interrogação, ele é nada mais, nada menos do que 65. Tá? Então, como que eu vou conferir se está certo? Você utiliza a relação fundamental aqui. Ó. Você faz 65 mais 18, tem que dar quanto? 83. Né? Olha, 5 mais 8, 13. Né? Vai 1. 1 mais 6, 7, mais 1, 8. 83. Viu? Ou seja, se você tem uma determinada quantidade, você soma um número qualquer, você encontra o resultado, para você buscar o original, é só você fazer a operação inversa. Tá bom? Olha agora um outro exemplo, um pouquinho mais elaborado. Olha, pensei em um número, mesma coisa, pensa no número. Tá? Não mesmo não, é outro exemplo aqui agora. Então pensa no número. E nesse número você subtrai 136. Estou subtraindo 136. Depois, eu somo 287 no resultado. Tá? E eu encontro 621. Aí bagunçou tudo a cabeça, né? Vamos devagarzinho, né? Então, olha, pensei em um número, chamei de interrogação. Subtraí 136. Lembrando, subtração é o sinal de menos. Então, desse número, eu tiro 136. E eu encontro um outro número, que eu chamei de duas interrogações aqui. Tá? Então, eu tinha uma interrogação, um número qualquer, que eu ainda não sei, mas eu vou descobrir. Tá? Então, ó, desse número eu tiro 136, eu encontro um outro número. E aí, nesse número aqui, vai somar 287. Ou seja, aqui eu somo 287. E eu encontro 621. A pergunta é, qual é o número original? Tá? Então, é a mesma coisa, gente. Não tem dificuldade nenhuma aqui. Olha só. É só você fazer a operação inversa, olha. É de trás para frente. É porque você não tem o resultado? Você não quer encontrar o original? É só você fazer o contrário, de trás para frente. Olha, você pega esse 621 e joga para cá. Você vai direto? Não. Você vai por partes, devagarzinho. Tá? Então, olha, aqui você não somou 287? Então, se você vem daqui para cá, o que você tem que fazer? Isso mesmo, subtrair 287. Né? Então, você vem para cá, então faz menos 287. Tá bem? Então, vamos lá. 621, vou fazer aqui do lado, menos 287. O que você está fazendo, professor? O que eu estou fazendo? Eu vou encontrar esse 2 interrogação aqui. Porque aí depois eu faço a mesma brincadeirinha e eu chego aqui. Tá? Então, vamos lá. 621 menos 287. 1, eu consigo tirar 7? Não. Pego emprestado. Tá? Então, aqui fica 1. E vem 1 para cá. 11 menos 7, 4. Tá? Aqui, 1, eu consigo tirar 8? Não. Pega emprestado. Então, no lugar do 6 fica 5. Vem 1 para cá. 11 menos 8, 3. Tá? E agora, 5 menos 2, 3 também. Então, veja,
de 621 menos 287, resulta que aqui, ó, esses dois interrogação nada mais são do que o número 334. Então, eu já achei quem é os dois interrogações aqui. É o número 334. Tá? Mas o exercício pediu isso? Não, o exercício pediu para determinar o quê? O número inicial. Então, o que eu faço? Eu pego esse 334 e faço o que com ele? Somo o quê? 136, porque não é operação inversa. Daqui para cá você não subtrai. Então, se você vem daqui para cá, ó, o que você tem que fazer? Somar, não é operação inversa. Então, você tem que fazer mais 136. Ou seja, você pega esse 334 e soma 136, que você vai achar direto quem é essa interrogação aqui. Tá? Então, vamos lá. 334 mais 136. Agora é operação de adição. Não tem que pegar emprestado, não. Agora vai 1, né? Vamos lá. 4 mais 6, 10. Vai 1, né? 1 mais 3, 4. Mais 3, 7. 3 mais 1, 4. Ou seja, esse número inicial aqui, ó, é o número 470. Atividade para vocês, escrevam a resposta. Pensei no número 470. Beleza, pessoal? Obrigado. Até a próxima aula.